Bom, então vamos lá. Na aula passada, a gente viu que a gente tinha basicamente, que a gente estava usando basicamente duas métricas, né? Que era o turnaround time e o tempo de resposta. O turnaround time visava deixar os processos menos tempo na fila de espera e tentar adiantar a execução deles. Fala. Isso daí é sobre escalonamento já? É, ainda, né? Porque da aula passada já era escalonamento. Então, o turnaround time ele visava isso. A gente minimizar o turnaround time basicamente significava diminuir o tempo de espera dos processos. Tá? Diminuindo o tempo de espera, a gente conseguia executar mais em menos tempo e isso beneficia o sistema como um todo. Mas, por outro lado, a gente tinha o problema do tempo de resposta, que era, a gente precisa, para alguns processos que são interativos, a gente tem que dar a sensação de continuidade nos processos. Então, o usuário interagindo com o processo, ele tem que sentir que ele consegue interagir com o processo. Se a gente simplesmente se basear no turnaround time, pode ser que um processo acabe levando muito tempo até ele conseguir executar. E aí, esse tempo que ele vai levar até conseguir ser executado de novo é um tempo que ele não interage com o usuário e aí parece que o programa está travado. Né? No caso do Windows, lá você tem aquela janelinha que fica mais gray lá, né? Fica mais transparente, sei lá, mais esbranqueada e aparece not responding ou não respondendo lá na janelinha do processo. Tá? Mas isso tem a ver com outra coisa do Windows, que é a ideia de mensagens. Né? Então, de tempos em tempos, é gerada uma mensagem ali e a thread tem que atender aquela mensagem. Se a thread não atender aquela mensagem durante tanto tempo, a janela sabe que ela está travada, digamos assim. Então o tempo de resposta é importante, então a gente tem que dar essa sensação para o usuário de que ele consegue interagir com o programa. E aí a solução para isso é você dar tempos para cada processo executar, e aí ele vai poder executar por aquele tempo, e aí se ele não conseguir terminar, ele vai ter que sair do processador, voltar para a fila e em algum momento vai ser escolhido de novo. Como cada processo executa um pouquinho, várias vezes, e essas trocas, essas execuções são muito rápidas, dá a impressão para o usuário de que o processo dele está sempre respondendo. Mas na verdade, entre uma resposta e outra, ele já trocou, vários outros processos já trocaram até chegar nele de novo. Tá? Então, quando a gente coloca uma fatia de tempo para cada processo, a gente está tentando beneficiar a questão do tempo de resposta. Mas a gente viu que normalmente as políticas que melhoram ou minimizam o turnaround time geralmente criam problemas para o tempo de resposta e vice-versa. Então, o que a gente quer, na verdade, é priorizar processos pequenos, mas ainda garantindo um bom tempo de resposta. Tá? Então a ideia do MLFQ é justamente isso, é criar um compromisso entre turnaround time e tempo de resposta. Tá? Beleza. Então o que a gente quer é projetar um escalonador que ao mesmo tempo minimize o tempo de resposta para processos interativos e também minimize o turnaround time sem conhecimento prévio sobre o tempo de execução dos processos. O que também é outro problema das políticas que a gente viu para minimizar o turnaround time, que era o shortest job first e o shortest remaining time first. Né? Essas duas políticas eram ótimas, né, dentro dos seus contextos, porém, elas precisavam de um conhecimento prévio de quanto tempo aquele processo ia rodar, para eu saber quem é pequeno e quem é grande. No MLFQ a gente não sabe, a gente não tem conhecimento de quem é pequeno e quem é grande. A gente vai descobrir isso com o tempo. Tá? Como veremos, a solução para esse problema se encontra em utilizar informações do passado para prever o futuro, e isso é muito usado em computação. Tá? Acho que na aula passada eu cheguei a comentar de um caso disso, que é quando você tem preditores de desvio. Então, a ideia lá do pipeline, né, as instruções vão sendo executadas em etapas, né, em paralelo, e a vida seria muito simples, porém a gente tem os desvios condicionais. E aí chega num desvio condicional, o processador não sabe se tem que desviar ou não, até o desvio ser concretizado efetivamente, né? O teste gerar uma resposta. E aí isso acaba atrasando o pipeline, a gente tem que incluir bolhas no pipeline, né? Isso atrasa alguns ciclos no pipeline. Para tentar evitar esses atrasos, uma coisa que os processadores implementam é o preditor de desvio. Então ele tenta prever se aquele desvio vai acontecer ou não, para ele poder continuar executando ali bonitinho. Então, na verdade, existe um histórico de desvios, daquele desvio ali, se no passado ele desviou ou não desviou.
Então é mantido um histórico e com base nas informações que eu tenho sobre o histórico de desvios daquele desvio condicional, eu vou chutar que vai desviar ou não, com uma certa probabilidade. Então aqui é a mesma coisa, a gente vai tentar obter informações que eu vou gerar agora, eu vou tentar usar essas informações no futuro, para poder decidir se esse processo é pequeno ou não. A gente vai ver como é que isso é feito. Tá? É mais simples do que parece, tá? Apesar dos detalhes sobre o escalonador MLFQ variarem de implementação para implementação, algumas características básicas são comuns a todas elas. Né? A primeira, até então a gente estava trabalhando com uma fila só. Então cada política de escalonamento usava uma fila de processos prontos e tirava um processo dessa fila. O MLFQ usa N filas, tá? Sendo que cada fila representa um nível de prioridade. Tá? Então as filas mais prioritárias são retirados processos dela primeiro do que das filas menos prioritárias. Tá? Num primeiro momento, a gente não sabe quem é prioritário e quem não é prioritário, então todo mundo entra na fila de maior prioridade. Tá? A gente vai ver que com o tempo eles vão descendo as filas até ficarem menos prioritários. Quando o escalonador é acionado, ele escolhe um processo pronto a partir da fila de maior prioridade não vazia. Então, a fila que tem maior prioridade não está vazia, ele vai pegar um processo dali. Caso existam múltiplos processos prontos em cada fila, a gente vai usar o round robin. Tá? Ou seja, cada fila vai estar associada a uma fatia de tempo e a gente vai escolher o processo que a gente vai tirar baseado na política FIFO, que é o round robin. Tá? Então, pelo que foi descrito sobre o MLFQ, como o escalonador se comportaria no cenário abaixo, o que ocorreria com os processos C e D. Então, você imagina, os processos A, B, C e D entraram lá na fila, mas com o tempo o processo D acabou indo lá para a fila Q1, que é a fila de menor prioridade. E o processo C também está ali na fila de prioridade mais baixa. Né? O processo A e B estão na fila de prioridade mais alta. Então eu vou escolher o processo da fila de prioridade mais alta, no caso pode ser o B ali, depois eu vou escolher o A, só depois eu vou escolher o C e só depois eu vou escolher o D. Só que tem um problema. Como todos os processos entram na fila de maior prioridade, se eu tiver uma entrada de processos muito grande no sistema, eu dificilmente vou chegar a escolher o C e mais dificilmente ainda vou chegar a escolher o D, porque tem sempre processo pronto na fila Q8. Tá? Então, os processos que têm baixa prioridade, eles podem sofrer starvation, eles vão morrer de fome. No caso aí, morrer de fome significa que eles nunca vão conseguir comer uma fatia do processador. Tá? Então, na realidade, os processos não vão ser mantidos estaticamente nas filas, né? Eles vão andar pelas filas. O MLFQ estabelece um esquema de atualização de prioridades, fazendo com que os processos sejam transferidos de fila, reduzindo ou aumentando sua prioridade. Por exemplo, processos que executam por pouco... Aqui o detalhe do essa é a grande sacada do MLFQ. Né? Eu não sei se um processo é grande ou se um processo é pequeno. Então, na fila de maior prioridade, eu vou lá e dou uma fatia de tempo. Sei lá, 5 milissegundos. Processos que terminam antes do fim da fatia de tempo, eu considero que são pequenos. Processos que não terminam durante uma fatia de tempo, eu considero que são, não grandes, mas por enquanto, mas talvez maiores do que um pequeno. Então, se o processo ele não termina na fatia de tempo da fila de maior prioridade, eu jogo ele para a fila de baixo. E eu vou fazendo isso até que os processos que não terminam em fatias de tempo nenhuma vão acabar na última fila. Ou seja, os processos que estão na última fila, eles são grandes, porque eles não conseguiram terminar nas fatias de tempo nas outras filas. Então, com isso, eu estou estabelecendo informação de tamanho de processo, coisa que lá no Shortest Job First, no Shortest Remaining Time First, eu já tinha essa informação, no MLFQ eu não preciso. A própria execução dos processos vai dizer se o processo é grande ou não. Tá? Isso está lá na frente no slide, mas eu já vou adiantar. Como cada fila tem uma prioridade diferente, faz sentido a gente dar fatias de tempo diferentes para cada fila.
Então, no primeiro, eu posso dar uma fatia de tempo menor na fila de maior prioridade. Por quê? Eu estou querendo priorizar mesmo os processos pequenininhos. Se o processo vai para a próxima fila, eu dou uma fatia de tempo um pouco maior, para ver se eu consigo terminar esses processos que são médios. Se ele não terminar, eu vou para a próxima e eu dou uma fatia maior ainda. Então, os caras que vão ficar nas filas de baixo, eles vão ter mais tempo de fatia de tempo para executar, só que, por outro lado, eles vão ser escolhidos com menor prioridade. Isso que você acabou de explicar que é o round robin. Não, o round robin é a utilização da fatia de tempo para você escolher o próximo processo, para trocar o processo que está em execução, junto com na hora de escolher um processo na fila, eu uso o FIFO. Só que a escolha acontece de tempos em tempos, de acordo com a fatia de tempo. Isso é o round robin. Cada fila é baseada no round robin. E aí tem uma fatia de tempo. Só que aí eu mudo as fatias de tempo conforme eu vou caindo as prioridades das filas. Entendeu? Beleza? Tem? Tranquilo? Assim, o desempenho do MLFQ está atrelado à sua política de prioridade, né? Quer dizer, como que eu movimento os processos nas filas, e é isso que a gente vai estudar. Então, ele vai fazendo algumas tentativas e depois vai revendo algumas políticas, né? Algumas estratégias. Então, como alterar a prioridade? Supondo que o sistema contém um conjunto com os seguintes tipos de processos. Processos interativos, que executam por pouco tempo e frequentemente libera a CPU, processos rapidinhos, né? E processos CPU bound, que são aqueles processos que ganhou o processador e vai executar pelo tempo que tiver. Tá? Sendo assim, a gente tem as seguintes regras. R1, quando um processo entra no sistema, ele é inserido na fila de maior prioridade. Eu não sei nada sobre ele ainda, não sei se ele é grande, não sei se ele é pequeno e tal, então ele vai entrar na fila de maior prioridade. R2A, se o processo utilizar toda a sua fatia de tempo enquanto executa, sua prioridade é reduzida. Então ele vai para a fila de baixo. Se o processo liberar a CPU antes do fim da sua fatia de tempo, ele permanece na mesma fila. Então o processo está executando, antes de acabar a fatia de tempo dele, ele sai do processador por conta própria, por vontade própria. Ele não terminou, repara aqui, ele não terminou ainda. Ele só saiu do processador para voltar depois. Existem alguns processos que fazem isso. Tá? Então ele vai continuar na mesma fila de prioridade e vai poder executar por mais uma fatia de tempo. Tá? Isso tem um problema, para vocês já irem pensando. Isso aqui gera um problema que a gente vai resolver daqui a pouco. Tá? Mas ele pode gerar um probleminha. Então, um processo CPU bound ao longo do tempo, fatia de tempo de 10 milissegundos. Ali tá meio difícil de enxergar, mas eu tenho a fila Q2, a fila Q1 e a fila Q0. Né? Então, o processo CPU bound é aquele grande. Então, ele vai executar por uma fatia de... Aqui eu estou considerando que todas as filas têm a mesma fatia de tempo, tá? De 10 milissegundos. Então, na Q2 ali, ele vai executar por 10 milissegundos. E aí, como ele não terminou, ele cai a prioridade dele. Depois ele vai executar por mais 10 milissegundos, como ele não terminou, cai a prioridade dele. Depois ele vai executar por 10 milissegundos, como só tem ele vai continuar executando por mais 10 milissegundos, como só tem ele vai continuar e assim sucessivamente. Tá? Se tivesse outro, aí ele teria que alternar, porque é round robin, lembra? Eu vou escolher via FIFO. Tá? Mas ali, como só tem um, ele vai executar até ele querer terminar. Fala. A gente já quebrou aquelas suposições já. Aquelas suposições já. Beleza? Aquelas suposições era só para a gente poder ir avançando paulatinamente e a gente vendo as implicações das coisas. Tá? Mas acho que todas aquelas suposições ali são irreais. Tá? Exemplo 2, dois processos sendo A CPU bound, que é o preto, e o B, que executa por 20 milissegundos, e B entra no sistema no tempo 100 milissegundos. Né? Então eu tenho fatias de tempo de 10 milissegundos. Então o A era o processo que entrou primeiro, né? Aí você vai ver que ele está ali executando por 10 milissegundos, depois executa por mais 10 milissegundos, depois por mais 10 milissegundos, né?
Na verdade, peraí. Tá, beleza. Na verdade, o A executou ali por 10 milissegundos. Aquele Q2 ali é o A executando por 10 milissegundos. Depois ele cai para Q1, executa por mais 10 milissegundos. Depois ele cai para Q0 e fica executando. Eu não sei porque que tem essa divisão ali da barra, de ver se é tudo preto, né? Mas enfim. Aí depois ele executa em Q0 e vai executando até chegar no tempo 100, que é quando o B entra. E o B entra na fila de maior prioridade. Aí o B começa a executar. Ele vai executar por 10 milissegundos e aí, como acabou a fatia de tempo dele, ele cai para a fila de baixo. Na fila de baixo ainda é prioritário em relação a Q0. Então ele vai executar por mais 10 milissegundos e nesse caso ele acabou, ele terminou. Aí o Q0 continua executando até final, só tinha ele. Fala. Mas aí, tipo, o Q0 ele para de executar assim que um mais prioritário entra. Isso. Aí ele vai largar a CPU para deixar essa entrar. Na verdade ele não para de executar assim que o mais prioritário entra. Ele vai executar pela fatia de tempo e aí quando a fatia de tempo dele acabar, o escalonador vai entrar em ação para escolher um. E aí quando ele for escolher, ele vai escolher prioritariamente de Q2. Então, tipo, a cada 10 milissegundos o escalonador vai fazer a pergunta. Exatamente. Se tiver menor, pode entrar. Exatamente. A gente pode até pensar ali no espaço entre as barras pretas como o momento do escalonador executando. Muito embora que não é, né? Porque ali do Q2, ali a gente tem a separação, mas o escalonador não entrou em ação ali. Enfim, não sei porque que tem aquelas barras ali, separando. Bom. Exemplo 3, dois processos, sendo A CPU bound, B interativo, que executa por 1 milissegundo e inicia uma operação de entrada e saída mostrada em cinza. O processo A executa por toda a sua fatia de tempo nas filas Q2 e Q1. Então o A estava lá, ele executou primeiro, porque ele chegou primeiro, executou por toda a sua fatia de tempo. Aí terminou a fatia de tempo, ele caiu para Q1. Aí em Q1 ele vai executar por toda a sua fatia de tempo e vai cair para Q0. Em Q0 ele vai executar por mais uma fatia de... Ele vai executar por mais de uma fatia de tempo até que finalmente o B vai entrar, vai chegar no sistema. Aí você vai ver que o B entrou no sistema. Mas o B ele executa só por 1 milissegundo, depois ele faz uma operação de entrada e saída. Quando ele faz uma operação de entrada e saída, essa operação que a gente está supondo que é lenta, o sistema operacional vai ter que trocar ele por outro processo. No caso, o único outro que tem é o A. Então você vai ver que tem um tracinho cinza ali em cima, e aí depois ele vai fazer a operação de entrada e saída. Nesse momento, um preto aqui no Q0 aparece. Depois ele volta a executar, ele volta a ficar pronto, depois de novo o preto. Então agora ele vai ficar alternando a execução dele com o do A, que está na fatia, está na fila aqui de baixo. Tá? Beleza? Deu para entender essa figura? Fala. Oi? A gente está supondo que só tem dois processos. O processo em primeiro plano e segundo plano dá no mesmo, por causa do escalonador. Fala. O segundo plano ele só não interage com o usuário, ele só não é interativo. Então, normalmente, processos de segundo plano são CPU bound. Fala. Essas barrinhas então estão representando tipo, a unidade de tempo, né? Porque... Estão representando o tempo que um processo está executando. Então, aquelas barrinhas finas é o processo B executando por 1 milissegundo. A barrinha preta ali é o processo A executando por uma fatia de tempo de 10 milissegundos, sei lá, que acho que é a fatia de tempo. Eu acho que a fatia de tempo aqui é de 10 milissegundos. Ele não fala aqui, mas se a gente supor lá do slide anterior é de 10. Oi? Eu não entendi os traços menores no último, na última prioridade. É porque o preto ele só executa pelo tempo que vai levar para a operação de entrada e saída do outro terminar. Quando a operação de entrada e saída do B terminar, o B volta a ficar pronto. Aí nesse momento que o B voltou a ficar pronto e a fatia de tempo aqui dele terminar, né, ele vai escolher o B de novo. Então o B volta a executar. Executa por mais 1 milissegundo, faz uma operação de entrada e saída, fica bloqueado. Aí nesse momento que ele bloqueou, o sistema operacional vai ter que escolher o outro processo para executar. Ele vai escolher o A de novo. Então ele fica fazendo essa alternância. Fala. Falou que a gente já eliminou as suposições, né? Isso. Mas ali está escrito, executa por 1 milissegundo. Não, mas isso aí não é uma suposição. Isso aí, quer dizer, é uma suposição desse exemplo.
É porque eu tenho um processo que ele é interativo, então ele quer interagir com o usuário. Quando uma vez que ele interagiu com o usuário, ele vai ter que processar aquela entrada do usuário ali, ele leva 1 milissegundo para fazer isso e depois pede a entrada do usuário de novo. Mas como que a gente vai saber o tempo que Não, você não precisa saber, isso é um exemplo. Nesse caso é assim. Esse exemplo, esse processo é assim, eu estou chutando que é assim. Mas podia ser diferente. Se for 2 milissegundos, a barrinha vai ser um pouquinho maior. Se for 3, a barrinha vai ser um pouquinho maior. A mecânica é a mesma, não muda. Aquele valor de 1 milissegundo é irrelevante para eu entender o processo. Não, sim, eu entendi, mas o negócio foi na prática. Como é que o programa vai saber quanto que o outro demorou para... Mas ninguém precisa saber. A gente precisa saber para entender o gráfico. Mas um processo não tem nada a ver com o outro. Ele manda um sinal quando termina, então? Vamos pegar o B. O B, ele está executando. Esse processo dele de executar leva 1 milissegundo. Tá? Isso é uma suposição que a gente está fazendo, analisando o B, olhando para o B. Então ele executou por 1 milissegundo. Agora ele quer fazer uma operação de entrada e saída. Como é que o B faz uma operação de entrada e saída? Ele tem que executar a instrução trap, que vai ser tratada pelo sistema operacional. O sistema operacional sabe que essa operação de entrada e saída é lenta. Então o sistema operacional vai chamar o escalonador. Quando ele chamar o escalonador vai escolher um processo pronto. Nesse momento só tem um, que é o A. Aí o A vai começar a executar. Ele vai executar e vai levar, nesse caso aqui, aqueles traços ali eles não estão 100% condizentes, porque o A, uma vez que ele começar a executar, ele vai executar por uma fatia de tempo. Porque é só no final da fatia de tempo que o sistema operacional vai ser acionado de novo. Quando ele executar por essa fatia, a interrupção de relógio vai ser gerada, e aí o sistema operacional vai falar, opa, beleza, esse cara aqui já terminou a fatia dele. O outro, o B, aliás, já terminou a operação de entrada e saída, ele já está pronto. Então, nesse momento, eu posso escolher ele para ele executar de novo. Quando ele for executar, ele vai executar por mais 1 milissegundo. E aí, quando terminar esse 1 milissegundo, ele vai fazer uma chamada de sistema para a operação de entrada e saída de novo. O sistema operacional vai entrar em ação e vai tirar ele do processador e vai colocar o outro novamente. Então, um processo não tem que saber nada do outro. Nem o sistema operacional está fazendo qualquer suposição sobre o tempo de execução deles. Mas o escalonador sabe. Também não. O escalonador ele vai escolher o que está pronto, na fila de maior prioridade que está pronto. Em cada momento só tem 2 processos. Quando ele é acionado porque o B fez uma operação de entrada e saída, só tem um processo para ele escolher. O A. O A está na fila de menor prioridade, mas como só tem ele, as outras filas estão todas vazias, ele consegue executar. Quando o A termina a fatia de tempo dele, e isso vai gerar o acionamento do escalonador, só tem um processo pronto para executar. Qual é? O B, que está na fila de maior prioridade. Então ele vai ser escolhido. Então o escalonador não tem que saber nada sobre tempos. O tempo só vai marcar o momento que o escalonador vai ser acionado, mas o escalonador em si não sabe nada sobre isso. É porque você botou 1 milissegundo aí para tudo, mas na prática poderia ser 1 milissegundo aqui, aí 3 milissegundos ali. Sim, isso é só o tempo que a gente está supondo que o processo execute, mas eu poderia ter processos que executam por tempos variados. Além de tudo, é um exemplo estático, né? Quer dizer, um processo ele pode executar agora por 1 milissegundo, mas daqui a pouco ele pode executar por 10. Mas isso não faz diferença na mecânica do escalonador, entendeu? Ele vai funcionar do mesmo jeito, só que essas alternâncias vão acontecer mais espaçadas. Eu acho que minha dúvida no final foi, tipo, quando que o escalonador sabe que é para ele fazer essa escolha? Ele sabe nos momentos que na verdade, quem sabe é o SO. O SO, ele vai sempre fazer a troca do processo quando ela for necessária. Quando ela é necessária? Normalmente, quando, por exemplo, um processo termina, e se esse processo terminou, ele faz uma chamada de sistema dizendo, terminei. Agora o sistema operacional tem que escolher o outro para executar. Então ele vai acionar o escalonador. Outro momento é quando a interrupção de relógio acontece. Um timer estourou e aí isso entra em ação no sistema operacional. Como ele sabe que o tempo de execução, a fatia de tempo do processo atual esgotou, eu vou ter que colocar outro para executar no lugar dele. Então ele chama o escalonador. Quando um processo está executando e faz uma chamada de sistema para uma operação de entrada e saída lenta. Nesse momento, o SO sabe que esse processo vai ficar um tempão esperando essa operação de entrada e saída. Então não faz sentido manter ele no processador, porque o processador vai ficar fazendo nada. Quando o processo está executando, e aí ele precisa fazer uma chamada de sistema para uma operação de entrada e saída. Lenta.
Nesse momento, o SO sabe que vai levar um tempo para essa operação ser concluída, e se esse processo for mantido no processador, o processador vai ficar fazendo nada, vai ficar parado lá esperando a operação terminar. Então, o que ele faz? Ele aciona o escalonador para trocar um processo pelo outro de novo. Certo? Beleza? Bom, o MLFQ, até agora, ele tem 3 problemas fundamentais. O primeiro, em um sistema com muitos processos interativos, os processos longos podem sofrer starvation, já falei. O segundo, usuários podem jogar com o escalonador. Qual que é a grande sacada aqui, que eu falei para vocês que tinha uma regra ali que ia dar problema, que era a seguinte: se o processo ele está na fila de maior prioridade, por exemplo, e ele executa não pela fatia de tempo toda, mas quase toda, e sai do processador, quando ele volta, ele tem novamente a fatia de tempo toda para executar. Então pode ter um processo malandrão que meio que sabe qual é a fatia de tempo, e aí ele executa por tanto tempo, até um pouquinho antes da fatia de tempo acabar, e antes dessa fatia acabar, ele vai lá e dá uma chamada de sistema para sair do processador. Quando finalmente ele for reescalonado, quer dizer, na verdade, nesse momento ele vai estar na fila de prontos de maior prioridade ainda. Então ele tem maior chance de ser escalonado de novo. Então eu posso tentar fazer com que o meu processo fique sempre na maior prioridade, fazendo essa jogatina aí com o escalonador, tá? Isso pode causar a monopolização da CPU, né? Você pode ter esse processo o tempo todo ganhando CPU. Terceiro, um processo pode mudar seu comportamento ao longo do tempo. Então a gente está supondo que existe um processo CPU bound e um processo interativo. E essas coisas são duas coisas separadas, mas na verdade um processo pode se comportar de maneira interativa agora e pode virar CPU bound daqui a pouco. Imagina, você tem um programa interativo de interface gráfica e uma das coisas que ele faz é ordenar um arquivo de 1 GB. Você manda ele ordenar. Enquanto ele está simplesmente fazendo coisas leves, ele está interativo, mas uma vez que você mandou ele ordenar, ele vai entrar no modo CPU bound, que ele vai ficar fazendo processamento um tempão. Fala. Tipo, isso pode ser perigoso, né? Porque O que é perigoso? o 2, por exemplo, se eu tiver um banco, né? Aí alguém quer parar o sistema. Isso. Essa pessoa pode colocar um processo desse tipo para parar as operações. Sim, certo. São vários- Você pode fazer uma negação de serviço no processador. Dá para fazer. Beleza, então vamos resolver esses três problemas, né? Então, como garantir que os processos CPU bound irão apresentar certo progresso, mesmo que pequeno? Então, eu quero eliminar a starvation. Como é que eu faço? A maneira mais simples de resolver esse problema, talvez não a mais eficiente, mas a mais simples, e é o que o livro sugere, é a gente, de tempos em tempos, a gente vai trazer todo mundo de volta para a fila de maior prioridade. Então, os processos que ficaram muito tempo na fila de menor prioridade, em algum momento eles vão subir para a fila de maior prioridade, e isso vai garantir que eles vão ser escalonados de novo. Porque como eles estão na de maior prioridade, eles vão ser escalonados via FIFO, ou round robin, né? Então eles vão ser escalonados de novo. Se eles não terminarem, eles vão descendo de novo. Depois de tempos em tempos, a gente sobe todo mundo de novo, né? Então essa é a estratégia para todo mundo conseguir progredir um pouquinho, mesmo que isso demore muito tempo, né? Porque vai levar um tempo até ele subir todo mundo de novo. É claro que essa solução traz uma pergunta que é, bom, de quanto em quanto tempo a gente vai subir? Se a gente subir com uma frequência muito grande, ou seja, muito rápido, a gente efetivamente está colocando todo mundo na mesma prioridade. E aí matou o MLFQ. Se a gente demorar muito para subir, então esses processos que estavam ali em starvation, eles vão quase sofrer starvation. Eles não vão sofrer starvation porque a gente vai subir em algum momento, mas se demorar muito tempo, eles vão ficar muito tempo sem executar. Então, a gente tem que dosar esse tempo no qual eu vou subir todo mundo para evitar essas duas situações. Então, essa R3 aí que eu falei. Então, depois de um intervalo de tempo S, todos os processos do sistema são movidos para a fila de maior prioridade. Ao adicionar essa regra, resolvemos 2 problemas de uma vez. Não há mais starvation, eventualmente todos os processos disputar... Nossa senhora, alfabeto. Deixa eu acertar isso aqui.
Parece até que foi o ChatGPT que fez isso. Mas não foi, fui eu mesmo. Ao adicionar essa regra, estão resolvendo dois problemas. Então, não há starvation, processos CPU bound que se tornam interativos serão tratados de forma apropriada, uma vez que cheguem na fila de maior prioridade. Então, era um problema que a gente tinha, porque às vezes o processo ele é CPU bound, mas ele pode se tornar interativo. Então, ele era CPU bound, chegou na fila de menor prioridade e virou interativo. Então, a gente tem um processo interativo que vai demorar muito para ser escolhido e isso é prejudicial para o tempo de resposta. Subindo todo mundo para a fila de prontos de novo, a gente resolve esse problema também. A introdução do parâmetro S traz a pergunta sobre qual o seu valor apropriado, já falei, né? Isso é uma coisa comum na computação e também quando a gente está desenvolvendo o nosso próprio trabalho. Por exemplo, na época que eu estava no mestrado, no doutorado, a gente normalmente tem um parâmetro que a gente não sabe dizer muito bem qual é o valor bom para aquilo ali. Né? E tem sempre um compromisso. Valores muito altos geram problema, valores muito baixos geram problema também. Né? Por exemplo, dar um exemplo para vocês interessante. Rede de computadores vocês não estudaram ainda, né? Então tem um protocolo em rede de computadores chamado protocolo TCP. Tá? E tem um outro protocolo chamado UDP. Esses dois protocolos a gente fala que são protocolos de camada de transporte. O objetivo de vida deles é fazer um processo que está num computador em um canto do mundo se comunicar com outro processo que está em outro computador em outro canto do mundo. Então o TCP e o UDP eles fazem a comunicação entre esses dois processos. A gente também tem comunicação entre os dois computadores, enfim, tem várias camadas, tá? Mas o TCP e o UDP fazem comunicação entre processos. Então, o processo que quer enviar, ele envia usando o UDP ou TCP. E o processo que quer receber, ele recebe via UDP e TCP, ou TCP. A diferença entre esses dois protocolos, basicamente, é que o UDP ele não faz muita coisa além do que as próprias camadas abaixo dele conseguem garantir. Então, a gente tem abaixo dele tem o IP e tem a camada de enlace também, que é Ethernet, ou pode ser algum outro protocolo desse tipo. E a gente está se comunicando via internet. Tudo que a internet consegue garantir para esses processos é, olha só, você manda a mensagem para mim e eu vou fazer tudo que eu puder para enviar a mensagem e fazer com que ela chegue do outro lado. Mas tudo que eu puder pode ser não enviar nada, porque pode ser que eu não consiga. E o grande problema disso é porque as mensagens elas vão sendo transmitidas na internet e elas vão sendo encaminhadas através de dispositivos chamados roteadores. Então vai entrar a mensagem por um lado do roteador e vai sair por um dos lados do roteador. O problema é que esses roteadores eles têm filas de entrada e filas de saída. Se o tráfego de entrada for muito grande e muito rápido em relação ao tráfego de saída, essa fila de entrada vai começar a crescer. E aí vai começar a crescer e esse crescimento da fila pode gerar atrasos, diminuição de velocidade na transmissão das mensagens e, inclusive, perdas, porque essas filas são memória e o roteador tem uma memória finita. Vai chegar uma hora que não vai ter como colocar mais mensagens e as mensagens vão sendo descartadas. E aí você tem perda de informação. Então a internet não consegue garantir que a mensagem que você enviou de um lado chegue do outro. A rede, tá? E aí o UDP, ele usa esse serviço que não garante nada. Ele manda aqui e chega lá. A vantagem é que é rápido. Você não tem que fazer grandes coisas. Você manda e se chegar, chegou. Se não chegar, não chegou. Então existem algumas aplicações que suportam isso. Por exemplo, streaming de vídeo. O vídeo ele é dividido em pequenos pedacinhos. Então se um pedacinho não chegar, o máximo que vai acontecer, às vezes, vai ser imperceptível para você. E às vezes, por exemplo, o YouTube faz isso, e as aplicações de streaming também. Se ele perceber que a tua taxa, a tua velocidade está baixa e está tendo muita perda, ele diminui a resolução. E aí você vai ter pixels maiores, e aí os pacotes que vão chegar, eles podem ser descartados sem muito problema. Vai ficar tudo quadrado lá, com um monte de quadradinho, mas ainda assim você vai conseguir ver o vídeo. É diferente, por exemplo, de um arquivo. Se você está transferindo um arquivo de um lugar para o outro, se você perder um pacotezinho daquele arquivo, você já não tem mais o arquivo original. Se ele tiver criptografado, por exemplo, você não consegue mais decriptografar. Tá? Então, na verdade, você não consegue mais... Se ele tiver assinado digitalmente, você não consegue verificar a assinatura porque a integridade dele mudou. Enfim, então esse serviço de transmissão, ele é um serviço sem garantias.
E aí, para ter um serviço de garantias, porque como eu falei, algumas aplicações precisam, a gente tem o TCP. E aí o TCP faz isso através de algumas estratégias. Por exemplo, ele envia a mensagem e ele espera receber uma confirmação do outro lado. Só que, o que acontece? A mensagem pode ter sido perdida, assim como a confirmação também pode ter sido perdida. Se o TCP não recebe a confirmação, ou ele recebe uma confirmação para outro pacote, isso indica que o pacote que eu acabei de enviar não chegou no destino. Só que se o TCP não recebe nenhuma confirmação, isso pode significar que o pacote foi perdido ou que a confirmação foi perdida. Em todo caso, o TCP não sabe, porque ele simplesmente não recebeu. O que o TCP faz? Espera uma determinada quantidade de tempo e depois que essa quantidade de tempo estoura e ele não recebeu a confirmação, ele envia de novo o pacote, então ele retransmite. Então a grande pergunta é, quanto tempo o TCP tem que esperar para poder retransmitir? Se ele esperar muito pouco tempo, ele vai gerar retransmissões desnecessárias, porque o pacote da resposta pode estar vindo ainda, só demorou um pouquinho. Se ele levar muito tempo para retransmitir, aí a gente pode ter um atraso muito grande no envio dos dados. Então tem que ter um trade-off. E aí o TCP resolve isso fazendo um cálculo de RTT, que é o tempo que demora para a mensagem ir e voltar, Round Trip Time. Então ele vai calculando esse RTT e vai atualizando ele ao longo da transmissão e da recepção das outras mensagens. E aí ele tira uma média ponderada lá, ele usa um cálculo baseado no histórico e no que eu sei agora, ponderando essas duas informações, e aí ele consegue estimar o tempo que leva para mandar e voltar. Então ele espera, sei lá, por 3 RTTs, se aquilo ali não chegar, ele transmite de novo. Então ele consegue resolver esse problema com uma estimativa. Então é um exemplo onde o tempo é um parâmetro que eu preciso decidir qual que vai ser, e aí nesse caso o TCP consegue estabelecer uma forma de calcular. Nem sempre isso é possível, né? Às vezes a gente vai chutar um valor e vai esperar que aquilo ali seja bom. E quando a gente está fazendo mestrado e doutorado, a gente faz às vezes isso. E aí quando você vai tentar publicar um artigo, você já sabe quando você faz isso, que o cara do revisor do teu artigo vai te responder falando, mas beleza, e se eu colocasse outro valor aqui nesse parâmetro, qual seria o resultado do teu trabalho? Porque pode ser pior ou pode ser melhor. Normalmente a gente vai chutando vários valores ali até encontrar um que o teu resultado vai ser o melhor para tu mandar para a conferência. Mas se ele falar, mas se fosse um valor diferente, será que não seria melhor? Enfim, porque você vai simulando, mas chega uma hora que você não consegue fazer mais, senão você ficaria ad infinito testando todos os possíveis valores para aquele parâmetro. Enfim. Então esse S aqui é um parâmetro desse que a gente tem que decidir o que a gente vai fazer com ele, tá? Quer dizer, a gente não, né? Quem for implementar o MLFQ. E aí o que a gente vai fazer agora é ter uma melhor contabilidade do tempo de execução. Então qual que vai ser a ideia para resolver aquele problema do usuário jogando com o escalonador? Quando eu tenho um processo que está executando, uma vez que ele executou quase toda a fatia de tempo dele, mas não toda, ele vai sair do processador mas vai se manter na fila de maior prioridade. Quando ele voltar a executar, ele vai voltar na fila de maior prioridade. Mas a fatia de tempo dele agora não é a total, e sim o tempo que falta para ele terminar a fatia de tempo que ele deixou quando saiu. Então agora quando ele voltar, ele vai voltar com maior prioridade, mas só por um tempinho, depois ele vai sair do processador. Tá? Então a gente vai incluir essa regra. Então a R2, é nova R2, né? Uma vez que o processo tenha usado toda a sua fatia de tempo em uma fila, independentemente de quantas vezes ele tenha deixado e retomado a CPU, sua prioridade é reduzida e ele vai para a fila de baixo. Então agora ele tem uma fatia de tempo, ele pode usar ela toda de uma vez ou ele vai usar ela em rodadas. Ele usa um pedaço, deixa a CPU, volta para a CPU, usa mais um pedaço, deixa, usa e assim sucessivamente. Aí aqui é uma comparação da versão atualizada da R2 com a versão anterior que a gente tinha, né? Então, dois processos sendo A, CPU bound e o B malicioso, né? O B está tentando jogar com o processador. Então, o B é o cinza, né? Então, você vê que o B, no primeiro gráfico, o B está se mantendo o tempo todo na fila de maior prioridade.
Porque antes da fatia de tempo acabar, ele vai lá e sai do processador, aí o A consegue executar um pouquinho, tá vendo? Tem os traços ali embaixo, o A já foi lá para a fila de menor prioridade. Então o A consegue executar um pouquinho, mas logo o B volta, porque o B está na fila de maior prioridade. Então o B está conseguindo jogar com o escalonador. Já aqui está diferente. O B ele vai executar pela fatia de tempo dele, independentemente de quantas vezes ele deixou o processador. E aí vai chegar uma hora que ele vai cair também de prioridade até chegar lá embaixo. Tá? Então aqui a gente evitou aquela jogada que o processo B malicioso estava tentando fazer. Fala. Eu entendi muito bem como que ele faz para esse tipo de prioridade. Qual o critério? Como assim? Desse aqui? Do novo? Ele vai... A ideia é a seguinte, você tem uma fatia de tempo, você está na fila de maior prioridade, você tem uma fatia de tempo para executar. Você pode executar, usar essa fatia de tempo toda de uma vez, ou, quer dizer, você vai descer de prioridade sempre que você acaba a fatia de tempo, tá? Só que você pode usar a fatia de tempo toda de uma vez, e aí você vai descer para a prioridade de baixo, ou você pode usar a fatia de tempo em pedaços, então você usa a fatia de tempo agora e sai do processador. Quando você voltar, você volta para a fila de maior prioridade, mas você usa mais um pedaço da fatia de tempo. Depois sai do processador. Quando voltar, volta para a fila de maior prioridade, usa mais um pedaço da fatia de tempo. Até que vai chegar uma hora que você vai usar toda. Quando você usar toda, você cai para a próxima fila do mesmo jeito. Tá? Então, você pode usar a fatia de uma vez ou em pedaços. De todo modo, quando acaba a fatia de tempo, você desce para a próxima fila. Tá? Professor, Fala. se eu te falar de uma previsão, do que faz a previsão do tempo de execução de cada processo. Ninguém faz previsão de tempo. O que o MLFQ faz é estimar se um processo é grande ou pequeno baseado nas fatias de tempo que ele usou. E isso tem um tempo de execução também? Ou Como assim? ele leva um tempo para fazer esse tipo de previsão, né? Para saber quanto tempo... Não tem previsão. Se o cara usou a fatia de tempo dele toda, ele cai para a fila de baixo. Se ele usou a fatia de tempo dele toda, ele cai para a fila de baixo. O que a gente está fazendo indiretamente, não tem ninguém pensando nisso. O que a gente está fazendo indiretamente é jogando para baixo os processos que levam mais tempo para executar. E esses processos são maiores. Entendeu? Então ninguém está fazendo uma previsão de nada, a gente não está precisando prever nada. A gente vai estimando isso com base no tempo que o processo vai levando para executar e ele vai caindo de prioridade. Bom, questões aqui sobre o MLFQ, variáveis que a gente tem que preencher, né? Quantas filas a gente usa? Quantas prioridades? Fala. Como é que foi essa época que ele saiu porque acabou ou porque ele saiu porque ele quis sair? Sair porque acabou, você vai fazer uma chamada de sistema exit. Então, o sistema operacional vai destruir a estrutura de dados daquele processo e ele morreu. Sair porque... A outra porque... Não, então, porque ele quis, ele vai dar um exit. Ou... porque ele quis, mas não acabou. Tá? Então, aí ele vai executar uma outra chamada de sistema. Sei lá, wait, sleep, qualquer chamada de sistema desse tipo. Hã? Se ele estiver fazendo sincronização, ou por alguma outra razão, ele pode executar também. Ou porque ele fez uma chamada de sistema que vai demorar muito tempo, uma entrada e saída. Aí ele também pode ser que ele saia do processador. Então, quantas filas a gente vai usar é uma coisa que a gente tem que decidir, né? Isso vai determinar o número de prioridades que a gente tem. Né? Qual o valor da fatia de tempo por fila? Como eu falei, a gente pode definir valores diferentes de fatia de tempo e ir aumentando essas fatias de tempo conforme as prioridades vão diminuindo, para a gente dar mais chance para o processo terminar, uma vez que ele tem menos prioridade também. Com que frequência a prioridade tem que ser elevada, ou seja, o valor de S. Então não tem resposta simples para essas perguntas, a gente tem que testar, simular e tentar encontrar os melhores parâmetros. Tá? Como exemplo, a maioria das implementações do MLFQ utilizam fatias de tempo diferentes para filas diferentes. Filas de maior prioridade têm fatias de tempo mais curtas, processos interativos se alternam rapidamente utilizando Rod e Rod. Filas de menor prioridade têm fatias de tempo mais curtas, não, mais longas. Não, tá certo, peraí. Filas de menor prioridade têm fatias de tempo mais longas. Então o processo CPU bound tem mais tempo para executar.
Beleza? Diferentes implementações do MFQ possuem diferentes características. A implementação do Solaris permite a configuração dos diversos parâmetros que vimos pelo administrador. Então o administrador do sistema pode ir lá e tunar o escalonador da maneira que ele quiser, né? A implementação do FreeBSD utiliza uma fórmula matemática para designar a prioridade atual de um processo. Essa fórmula leva em conta o tempo de CPU que o processo já utilizou. Além disso, o uso de CPU do processo decai ao longo do tempo, baseado em um algoritmo que produz o efeito de elevação de prioridade. Tá? Então, outro mecanismo de outra forma de implementar o MLFQ. Tá? A ideia é sempre a mesma, mas aí a gente implementa de formas diferentes em cada SO. Tá? Bom, aí a gente tem o Lottery Scheduling e tem o Stride Scheduling lá, que eu falei que não vou entrar em detalhes nessa aula. Vocês depois podem dar uma olhada, tem no livro e também tem no slide, por isso que eu não tirei, deixei aqui para vocês olharem depois também. Tá? Não são complicados, são bastante simples. Tá? A ideia deles aqui é tentar distribuir a utilização da CPU de forma proporcional para todos os processos. Tá? Então ele usa o mecanismo aqui, no caso do Lottery Scheduling, ele fala, olha, que eu quero que cada processo tenha 20% da CPU, por exemplo, né? 30% da CPU. Então ele usa um mecanismo probabilístico para isso. Então, no caso do Lottery Scheduling, não necessariamente os processos vão ter essa porcentagem. Eles podem ter algo próximo, mas pode acontecer de não ter exatamente essa porcentagem. Porque, de novo, é probabilístico. A outra política de escalonamento que está aqui no slide também é o Stride Scheduling, que tenta fazer a mesma coisa, distribuir o uso de CPU proporcionalmente entre os processos, mas ele não usa um mecanismo probabilístico, ele usa um mecanismo determinístico, então ele consegue exatamente aquela porcentagem. Mas ele tem outros problemas também, tá? Então, basicamente, políticas de escalonamento a gente viu FIFO, Shortest Job First, Shortest Remaining Time First, Round Robin e MLFQ. Tá? Então são essas 5 políticas, como eu falei, existem várias outras possibilidades, mas a gente teria que ficar aqui muito tempo falando sobre todas elas e ainda a gente teria as que de fato são implementadas em SOs hoje em dia, que a gente teria que trazer também. Tá? Bom,